Aí eu pensei assim, não, eu quero a Cidasc, então eu vou estudar para a Cidasc. Eu lembro que eu comecei a acordar 3h30 da manhã. Aí eu estudava 3 horas antes de trabalhar e era tudo cronometrado, assim. O meu horário do almoço, eu levava a marmita, comia bem rápido, fazia questão. A vida do concurseiro, assim, ela é cheia de renúncias, assim. Tu vê, assim, que tu abre mão de muitas coisas pra conseguir outras. Eu acho que a vida é um pouco assim, né? Não é fácil, mas com a comunidade eu fui aprovada no concurso da Cidasc, cargo de engenheiro agrônomo da Cidasc. Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui no meu momento preferido aqui na comunidade, aqui no Concurso Agro, que é conversar com pessoas que conseguiram realizar o sonho, que conseguiram ser aprovado em concurso público. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu estava, desde que eu vi o nome dela lá no resultado final do concurso, eu falei, cara, ela vai ser chamada. Ela ficou dentro das vagas, né, dentro da quantidade de vagas. Só que acabou que teve a questão das cotas, do pessoal que passa na frente, ela acabou tendo que esperar um pouco, mas assim que ela foi chamada, eu trouxe ela aqui para conversar com a gente, a Nadine. Nadine, sem enrolação, você sabe que aqui não tem caô, só participa desse quadro quem passou em concurso público. Sim. Estudando com a comunidade. Você passou em concurso público? Para qual cargo você foi aprovada? Sim, com a comunidade, eu já era aprovada já tinha sido aprovada em outros 2 concursos, um para agrônomo, outro para um cargo administrativo, mas com a comunidade eu fui aprovada no concurso da Cidasc, no concurso de 2022, e fui chamada... O edital é 2022, né, mas ele aconteceu em 2023 e fui chamada agora em 2024. Certo. Para qual cargo você foi chamada? Fui chamada para engenheiro agrônomo, cargo de engenheiro agrônomo da Cidasc. Certo. E fala um pouquinho para a gente, Nadine, como que foi, assim, tipo, é a primeira pergunta que todo mundo faz quando vê um aprovado em concurso, parece assim, um ser de outro mundo, né, que a gente às vezes quer saber tudo um pouquinho de como foi, como se preparou. Sim. Fala para mim um pouquinho como que foi a sua rotina e a sua preparação até conseguir a aprovação nesse concurso da Cidasc. Sim, vou contar um pouquinho da minha história, então, Carlos. Assim, eu sou filha de militares, né? E grande parte da minha família veio do concurso público, assim, sabe? Foi o que eles construíram casa, de comprar terreno, esse tipo de coisa, todos concursados, a grande parte. Então eu via isso, achava bom, eles eram tranquilos, assim, né, quanto à questão salarial, reclama, né, uma vez ou outra, mas tudo certo. E eu sempre lembro, assim, dos meus pais estudarem comigo, quando era criança, fazer as tarefas, né, e me lembro do meu pai me dizendo assim, a gente é o que a gente estuda, a gente tem que estudar, né, e eles sempre me incentivaram muito no mundo dos concursos, assim, né, então... Eu fiz agronomia na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e eu sou de Florianópolis, e hoje, mais velha, assim, começando a ficar mais velha, mais madura, eu vejo que isso é uma grande oportunidade de tu morar num lugar onde tem uma federal, né? Isso facilita as coisas. Aí eu me formei em 2019 e logo já engatei um mestrado, porque até então eu pensava em ser professora, né, de faculdade e tal. Aí fiz o mestrado, na metade do mestrado peguei a pandemia, aí não quis seguir, é uma área, assim, que eu acho que tem que ter uma certa vocação, né, a área acadêmica, que eu não tinha, assim, e a pesquisa no Brasil é muito sofrida, assim, não me adaptei, né, eu acho que tem gente que se adapta e gente que não se adapta. E durante o mestrado, eu sempre separei umas 2 horas do dia para estudar para concurso. Que eu pensei assim, eu vou sair do mestrado, porque eu ganhava bolsa, né? Eu fiz mestrado com bolsa. Então, eu pensei assim, não, e quando acabar a bolsa, o que eu vou ser, né? Aí eu vou ser uma mestre e não vou ter emprego. Então, eu sempre estudei ao longo do mestrado. Então, normalmente, a minha rotina, assim, eu sempre acordava cedo e estudava antes das obrigações. Na real, essa é a dica mora, assim. Já tem que matar isso antes, porque chega em casa cansada, se estressa no trabalho ou na academia ali, né, no mestrado, e vem para casa e não quer mais estudar. Então, o segredo era estudar antes ou nos intervalos, por exemplo, assim, almoça, não tem nada para fazer, não está com ninguém ali, estuda um pouco, faz umas questões. Esse eu acho que ajuda muito, né, uma dica que ajuda. Daí,
durante o mestrado, eu estava terminando ali o mestrado, abriu o concurso do Rio Grande do Sul. E assim, né, Carlos, tem que ficar de olho nos concursos, né? Tem que entrar nos sites, tem que procurar as vagas, né? E eu era agrônoma, então eu sabia que eu estava limitada a Florianópolis, se eu quisesse ficar ali, né? Que é uma cidade, hoje é uma cidade urbana, totalmente urbana, né? Tem chance lá? Tem, mas é mais difícil e eu queria ser inserida logo, assim, né? Então, eu fiquei acompanhando o concurso lá, todos os concursos, e eu estava preferindo ficar no sul do Brasil, porque eu sou de Santa Catarina. Aí eu vi um concurso, um grande concurso, na real, do Rio Grande do Sul, que era para assim, milhares de cargos, assim, era para toda a estrutura pública do Rio Grande do Sul. E entre eles tinha para fiscal agropecuário, né? E eu olhei assim, não era o salário que eu gostaria, mas era melhor do que não ter salário nenhum, né? Porque isso eu vejo assim, tem gente que não quer abrir mão do lugar onde está, não quer receber um salário inicial que não deseja. Então, assim, não, eu preciso ganhar algum salário, eu pensava, né? Aí eu me inscrevi, e aí isso ainda estava na pandemia, né? Porque isso era 2000, não me lembro, 2021, 2022 ali. 2021, era. Final de 2021, a gente estava começando a voltar, assim, ainda tinha que fazer concurso de máscara, aquela coisa, com as carteiras mais distantes. Aí eu vi a oportunidade, daí a minha família já não apoiou. Aí eu disse, não, vai para o Rio Grande do Sul? Sim, vou para o Rio Grande do Sul se eu passar, né? E assim, para mim foi muito tranquilo, porque eu estudava e pensava assim, eu vou tentar lá, eu vou tentar, mas eu estudava, né? E o edital dessa prova foi bem amplo. Assim, era tipo fitopatologia. Então, como é que estuda fitopatologia? Tudo, como é que, assim, então era pragas quarentenárias, daí, né, como é que faz? Beleza, daí eu estudei e caí a legislação específica do Rio Grande do Sul. Também era meio difícil, assim, aquela parte de direito, a lei ambiental do estado, umas coisas muito chatas, mas tinha que estudar. Daí, e tinha redação, essa prova. Aí eu paguei um curso de redação, fiz 10 redações, eu lembro, e foi fundamental, assim, porque a prova foi bem difícil, e era uma prova, assim, que tu tinha que acertar um mínimo em cada questão, e um mínimo geral da prova. Então, se tu não acertasse nem o mínimo, tu estava desclassificado. Não é à toa que eu acho que se classificaram menos de 40 pessoas, assim, que hoje o concurso ainda está vigente e não tem mais ninguém para chamar. Isso é muito triste, assim, para a máquina pública, né? Beleza, daí eu fiz, saiu as... Aí começa que eu tinha comprado passagem, tudo, porque eu estava morando em Florianópolis, e o concurso foi adiado por conta da pandemia. Aí ele ia ser em fevereiro, passaram para março. Aí tu perde a passagem, perde dinheiro, tudo isso, né? Tudo bem. Aí eu tinha comprado passagem, por fim eu fui só para usar a passagem, que eu tinha uma tia que morava assim mais ou menos perto. Visitei ela, voltei, comprei a passagem de ônibus para ir quando realmente fosse a prova. Aí eu fui, lembro que estava um dia chuvoso, assim, bem ruim para fazer a prova. Fui lá, fiz a prova. Dificílima, uma prova dificílima mesmo, assim, porque o edital era super amplo e aí eles se sentiram no direito de cobrar tudo que eles quisessem, assim, né? Foi bem difícil a prova. E a redação, mais difícil ainda, foi a importância da arte para os novos tempos pós-pandêmicos, uma coisa assim. Mas eu tinha estudado bastante, então quanto mais temas gerais tu estuda, tu consegue articular, assim. Foi o mesmo tema para todo mundo, a redação? Era o mesmo tema, para todos os cargos. Eu sei que tirei 10 na redação. Assim, de tanto ódio que eu já tinha daquela redação, e hoje eu vejo que é importante as provas que tem redação, daí eu vou contar por quê, né? Daí, beleza, mas isso, eu lembro que eu estava estudando, eu acho que estava chegando perto da prova, eu acho que tu abriu a comunidade, porque foi ali, se eu não me engano, foi em março de 2022, uma coisa assim. Foi maio foi nossa primeira aula. Foi maio, live, então assim, eu lembro que eu estava estudando, estava na finaleira, assim, eu acho que eu já tinha feito a prova e surgiu a comunidade. Eu sei que eu fui uma das primeiras ali a me inscrever, porque a gente tem essa carência, né? A nossa área tem a carência de ter um curso organizado, né? Tudo isso, beleza. Daí, aí passou, eu passei no concurso ali, aí eu sei que quando saiu a classificação, só pelas questões objetivas, eu sei que eu fiquei em 15º. E aí, quando corrigiu a prova, como eu tirei 10 na redação, eu subi 7 posições, acho, e fui parar em 7º. Então, a minha classificação lá no Rio Grande do Sul, eu passei em 7º, de 15 vagas.
né, de 15 vagas. Aí eu acho que era 12 para ampla concorrência e 3 para PCD e negros, né? Então, daí foi um espetáculo, assim, porque eu fiz, se passar, ótimo, mas se não passar, também não é o meu lugar final, eu pensei, né? Aí eu passei, aí todo mundo me dizia, mas tu vai mesmo, assim, vou. Aí, na hora de selecionar as cidades, tinha Caxias do Sul, que é uma cidade grande lá, e eu sabia que tinha bastante fruta, que o trabalho ia ser legal e tal. E aí escolhi Caxias do Sul e trabalhei lá 1 ano e 9 meses. E aí, nesse meio tempo, continuei estudando, porque eu sabia que o concurso da SIDASC, da EPAGRE e da Secretaria da Agricultura de Santa Catarina tinham sido aprovados. E nesse meio tempo, já estava estudando pela comunidade. E beleza, aí fui estudando. Aí, claro, tem dias que eu não consegui estudar, porque era a rotina nova, né? E o trabalho de fiscal, assim, tem dias que tu te incomoda, chega mais tarde, não tem muita rotina, mas sempre tentava estudar. Aí, nesse meio tempo, saiu o concurso da EPAGRE, que é a empresa de extensão de Santa Catarina, né? Aí eu pensei, não é o que eu quero realmente, mas eu vou tentar. E um pouco depois saiu da SIDASC, e a distância entre esses dois era de 1 mês. Aí eu pensei assim, não, eu quero a SIDASC, então eu vou estudar para a SIDASC, e a EPAGRE eu vou lá fazer para treinar, assim. E antes dessa rotina de concurso, eu sempre fiz os concursos que abriram na cidade. Lá em Florianópolis, sempre quando abria, eu fazia, nem ficava... Tava ali mesmo, né? Oi? Já tava ali mesmo. Assim, sempre fazia, porque até para ver, assim, né, como é que era e tal. Tudo bem. Aí, estudava, eu lembro que eu comecei a acordar 3h30 da manhã. Aí eu estudava 3 horas antes de trabalhar, nos intervalos tomava banho, me arrumava, no outro intervalo tomava café, e quando terminava, e era tudo cronometrado, assim, não tinha muito tempo para... E quando batia o relógio, eu pegava a bolsa e ia trabalhar, assim. 3h30 da manhã, o seu acordava. Porque daí eu pensei assim... Mas tem gente que fala que não tem tempo. Mas era o jeito que dava. Sim. Aí eu lembro, eu estudava das 3h30 às 4h30, descansava 10 minutos, depois mais 1 hora, mais 10 minutos e mais 1 hora. Então, 3 horas por dia, assim. E aí eu lembro que nesse meio tempo surgiu o café com leite. Eu lembro porque aí no concurso da SIDASC tinha as leis estaduais e as INs todas, né, de todas as doenças. Aí eu assim, graças a Deus que daí pelo menos, porque estudar para concurso é solitário, né? Tu tá sozinha. A minha família sempre me apoiou, mas daí eu já estava longe. Eu estava sozinha lá no Rio Grande do Sul. E assim, é bem solitário, é bem difícil. Aí tem dias que tu acorda, não quer levantar e pensa assim, eu não vou conseguir, né? Tipo assim, tô cansada, eu não vou conseguir. Assim, não, mas vamos tentar, vamos tentar. E aí eu queria voltar, né? Eu tinha essa vontade de voltar para o meu estado, porque eu via os problemas do Rio Grande do Sul e já conhecia os problemas de Santa Catarina. Daí eu pensava, não, eu quero viver os problemas de Santa Catarina, que é o meu estado, né? E outra coisa, lá tu representa o estado, né? Tipo assim, tu como fiscal, tu representa o estado. Então tu tá trabalhando pro estado. Eu disse, não, mas eu quero trabalhar pro meu estado. Então essa vontade minha era bem forte, assim. E daí, aí eu estudava, e aí eu lembro, assim, o meu horário do almoço, eu levava a marmita, comia bem rápido, fazia questão. E aí eu tinha a vantagem que no concurso da SIDASC a gente tinha questões anteriores, né? Assim, não eram exatamente, mas tu já sabia o estilo da banca, se era decoreba, não era decoreba, né? E a parte básica também, português, essas coisas, então já resolvia as questões antigas que já ajudavam. Aí eu fiz o concurso da EPAGRE, que foi 1 mês antes da SIDASC, aí viajei, fui lá, fiz a prova. Aí da EPAGRE eu não estudei nada, né? Porque daí era outros conteúdos. Até fiquei bem colocada, fiquei em 37. Eu ainda acho que é capaz de ser chamada ainda, porque empresa de extensão normalmente chama bastante. Mas não era o que eu queria. E aí teve o concurso da SIDASC. Daí eu não me lembro quantas questões tinha, mas eu sei que não tinha redação. Então eu pensei assim, eu vou decorar essas IN aqui, vou decorar tudo que eu puder decorar. E assim, chega uma hora na vida ali do concurseiro que tu entende que o negócio é decorar. Tu olha e olha aquilo ali, entende e decora. Só que tu não decora de um dia para o outro, tu tem que revisitar aquilo, né? Assim, foi uma rotina bem puxada. E aí, nas últimas semanas, tu começa a ficar meio nervosa, assim. E aí, como eu queria muito voltar para o meu estado, tu vai ficando assim, meu Deus, será que eu vou passar? Será que eu vou voltar? E o salário da SIDASC é bem mais convidativo do que o do Rio Grande do Sul, né?
Aí eu pensei assim, eu queria ganhar mais, mas será que eu vou conseguir? E daí eu acho que esse controle, essa falta, né, de controle emocional me prejudicou um pouco na prova. Aí eu cheguei no dia da prova, aí tu encontra os teus colegas de faculdade, porque a prova foi em Florianópolis, eu me formei lá, aí tu encontra todo mundo que se formou contigo, assim. Aí eu assim, é hoje que eu não vou passar, né? Eu pensava assim. E nervosa, tremia, assim. Aí eu peguei a prova, fui fazendo, e daqui a pouco aconteceu algo que nunca tinha acontecido, que é o tal do branco total. Eu olhava para a prova olhava para mim, e eu assim, meu Deus, eu sei isso aqui, mas e agora? Eu lembro que caiu aquela exclusão, erradicação, evasão, já não sabia mais de nada. Eu olhava assim, meu Deus, e caiu umas 4 questões só disso. Então, se tu tivesse decorado certinho aquilo ali, eu assim, mas aí, né? Fui no banheiro na hora da prova, dei uma respirada e voltei. Aí, no que eu voltei, parece que voltou, assim, e consegui resolver a prova. Eu Aí, usava essa técnica também. Nossa, é muito boa, muito nunca tinha importante. acontecido assim. Por quê? Porque eu fui para o Rio Grande do Sul, assim, se der, deu, não der, não deu, e tudo bem. Então, tava tranquilona lá fazendo a prova, entendeu? Agora, se das, que eu queria de verdade, então, era mais difícil, assim, né? Aí eu sabia, assim, se eu não passar, eu vou ficar lá, eu não quero ficar lá. Tinha tudo isso, né, esse controle. E aí, fiz a prova, corrigi o gabarito. Aí, eu não me lembro bem, mas eu sei que a minha nota ficou quase 80, assim, quase 80. Aí eu assim, não acredito. Tinha que tirar 80, né? Porque eu lembro que tu falava, não, a pessoa que tirou 80 já tá dentro, né? E aí, nesse meio tempo, antes de fazer a prova, né? Eu lembro que tinha os simulados da comunidade, né? Que era um alívio, assim, para nós. Eu não sei quantos teve, mas teve alguns, né? Eu acho. Depois teve o simulado final, daí o final eu fiz para valer, assim, como se fosse a minha prova da cidade, e tirei a mesma nota na prova que eu tirei no simulado. É assim, parece mentira, né? Eu até pensei assim, vou guardar esse simulado aqui. E aí eu E o lembro, simulado acertou a questão da prova? sim, Você lembra? sim, eu não me lembro exatamente o que foi, mas assim, cobrou as mesmas doenças, do mesmo tipo, assim, né? E não, foi muito próximo, assim. Só que, claro, na prova nunca é só a matéria, né? É como tu lida com a prova, né? Que é difícil. E aí, eu lembro que nos outros concursos que eu fazia, vira e mexe, errava o gabarito. Aí eu pensei, na hora de passar, né? Assim, pelo amor de Deus, não vou errar para passar no gabarito, porque tem tudo isso, né? Não é só o estudo, tem a técnica da prova ali, né? Beleza, daí fiquei bem feliz, mas eu sabia assim, e quando a gente sai da prova, a gente sabe assim, foi uma prova difícil, mas eu acho que consegui, né? E eu sabia assim que quem estava tranquilão provavelmente foi melhor que eu pensava, né? E foi o que aconteceu. Daí, quando saiu as notas, a classificação, acho que foi 2 questões anuladas, o que é ruim, né? Antes eu gostava de ter questão anulada, hoje eu vejo que não é bom, porque quem não estudou, errou sem saber, sobe, né? Normalmente. E tu, que às vezes acertou, tem uma questão anulada, fica na mesma. E daí, aí teve a classificação, e aí eu tirei 74, né, na prova. 70, eu acho que foi, ou 76, acho que foi 76. E aí teve empate entre os 78, quem tirou, e se eu não me engano, 6 pessoas que tiraram 76. Isso aí que dói na alma. Então, é aquela coisa quando a gente conversa assim, qualquer questão importa, e é verdade, né? E aí, isso aconteceu porque o concurso da cidade não teve redação, né? E a redação ali tem os décimos, e os décimos te botam para cima ali ou para baixo. Então, ali no meu caso, eu empatei com 3, porque daí tem aqueles critérios de desempate, né? Então, é quem acerta mais específicas, depois, acho que no caso da cidade que era mais português, e depois mais raciocínio lógico. E aí eu empatei com 3, nós 3 tiramos a mesma nota, assim. Aí o mais velho entra primeiro, aí depois fui eu, que agora fui chamada, e tem outro atrás de mim que tem a mesma nota que eu, e eu digo assim, tomara que ele seja chamado também, porque daí quem tirou a mesma nota pelo menos teve a oportunidade, né? Então é bem difícil lidar com isso, e daí eu sabia que quem estava aqui dentro tinha a mesma nota que eu, e eu continuava lá. Aí eles foram chamados em novembro de 2023, e eu fui chamada agora em junho de 2024, né? Cerca de 6 meses ali depois. Mas, assim, é uma alegria indescritível. E, assim, eu acho que o segredo de quem é aprovado é uma crença inabalável que uma hora tu vai conseguir.
sabe? Assim, tu tem que acreditar que, assim, tá difícil, é uma coisa maçante, nem todo mundo gosta de estudar, mas tu tem que acreditar que é possível. E eu lembro que a minha mãe dizia assim, se ele conseguiu, tu também pode conseguir, entende? Só que a vida do concurseiro, assim, ela é cheia de renúncias, assim, tu tem que... Ai, mas vamos lá, não posso, porque amanhã eu tenho que acordar 3h30. Entende? Ai, vamos almoçar comigo? Não posso, vou comer minha marmita aqui, porque depois eu vou conseguir fazer 30 questões, sabe? É assim, não é fácil, assim. Agora que eu tô mais calma nesse quesito profissional, tu vê, assim, que tu abre mão de muitas coisas para conseguir outras. Eu acho que a vida é um pouco assim, né? Mas, assim, não é qualquer um que está disposto a pagar o preço, sabe? Vale a pena? Vale muito a pena. Só que tu conta, assim, com uma coisa imprevisível, né? Porque tu tá fazendo o teu, mas será que vai ser suficiente? Será que a prova vai estar? A gente não sabe, né? Então, assim, a gente tem que contar com uma dose de coragem, assim, que... Coragem e renúncia, né? Eu acho. Sim. Você vê que o que você fez não foi nenhuma técnica ultra secreta, né? Que só a NASA sabe. Passar em concurso é uma coisa simples, né? O que não significa que seja fácil, né? Não. É um processo simples, mas não é fácil, justamente por causa dessas renúncias. E às vezes eu fico pensando, né? Hoje mesmo mandei um texto lá no grupo da comunidade lá, né? Se o nosso notebook falasse, né? Ah, Se ele pudesse falar, tipo, como que é diferente, assim, quando a gente está na faculdade, a vida é só uma passagem feliz, é só diversão, tem só os momentos ali de prova bem esporádicos. Depois, quando você tem que buscar uma vaga num concurso, realmente é algo que vai definir, assim, a sua perspectiva futura, a coisa passa a ser mais séria, né? Sai um pouco aqui, aquela flexibilidade de horário, igual você falou. A pessoa te chama, tem festinha de aniversário, tem não sei o quê, e você tem, não dá, prova semana que vem, prova mês que vem. Né? Mas desses dois concursos, fiquei curioso para saber qual deles você comemorou mais quando soube da notícia? Quando te chamaram para esse último ou quando passou no primeiro? esse último, com certeza, né? E aí também tem aquela expectativa de ser chamada, né? Porque daí tinha 12 vagas, eu fiquei em 15. Aí eu assim, mas será que vai ser? Aí eu sei que desistiu, que já era fiscal no Paraná. Eu assim, mais uma chance. Ai, tá aumentando as chances. E essa expectativa é traumática, assim. É bem difícil. E daí tu pensa assim, se eu soubesse melhor o que era evasão, tinha acertado aqui. É só fugir. Entendeu? Se eu soubesse... E assim, Carlos, outra coisa, é o básico bem sabido. Sabe, assim, a gente estuda, mas se tu entende bem, por exemplo, no caso de fitopatologia, a doença, entende bem para que aquilo ali serve, é a base para te conseguir acertar as questões mais complexas, sabe? Eu lembro que no Rio Grande do Sul tinha umas questões de agrotóxico, e assim, eu entendia bem o fundamento ali, entende? Daí perguntava limite máximo de resíduo, limite mínimo de resíduo. Lembro que tinha uma questão assim, não estudei aquilo, mas eu sabia o básico que dava para ir eliminando, entende? Então, assim, as coisas básicas, o fundamento das coisas ali, igual no direito ali, tem que saber aquele basicão para conseguir resolver uma questão mais difícil, sabe? Às vezes a gente, é muito básico, eu já sei, sabe? Ignora a parte básica, e eu acho que isso é bem importante, assim. E não, mas é a cidade que eu queria muito, e as vantagens, né? As vantagens, porque eles são uma empresa pública, então eles têm fundo de garantia, tem um bom plano de saúde, isso aí também faz diferença, às vezes também não é só o salário, sabe? E tá na tua terra, né? Ele também é diferente. E como foi o dia que você recebeu a notícia? Teve comemoração? É engraçado de contar. O do Rio Grande do Sul eu tava bem ansiosa, assim, né? E eu já sabia que quando ele chamasse, ele ia chamar todo mundo. E como eu tava dentro das vagas, já... Agora foi assim, eu tava assistindo, sabe o que eu tava assistindo? Um campeonato de judô na TV comendo bolo. Era umas 6 da tarde, assim. Aí eu nunca olho o e-mail de noite, mas naquele dia eu resolvi olhar. Eu estava tendo um problema lá no serviço, eu disse, será que me mandaram um e-mail? Eu vou olhar. Aí, quando eu olhei, convocação SIDASC. Daí tu vai assim, não é verdade. Para trás. Não é verdade, eu mandava assim. Aí eu fiquei com medo até de abrir o e-mail. Ai, não é verdade. Eu tava só... É vírus. Aí eu peguei o telefone, liguei pra mãe, não tinha nem aberto o e-mail. Eu disse, mãe, vamos abrir aqui o e-mail. Acho que foi convocada. Aí começa a dar uma tremedeira assim, eu assim,
E assim, Carlos, outra coisa é a mudança, né? Gente, uma mudança dá muito trabalho, porque daí eu fui de Florianópolis para Caxias. Aí eu assim, mãe, vamos ter que fazer a mudança, vamos ter que fazer a mudança. E era 2 semanas. 2 semanas você tem que resolver tua vida, alugar um apartamento em outro estado. É uma loucura, mas é uma loucura boa, assim, né? É uma coisa assim, não acredito, não acredito, não acredito. E daí, aqui onde eu tô, é uma regional que não tinha agrônomo. E aí, quando eu cheguei, as pessoas me abraçavam assim, que bom, que tu vai me ajudar, que tu vai me ajudar, porque os produtores vêm aqui e a gente não sabe ajudar eles, porque eles são veterinários, né? Então assim, eu fui muito bem recebida, assim, e aí estar na tua terra é uma coisa indescritível, assim. É muito bom. E agora que tu recebe teu primeiro salário, assim, meu Deus, que sonho! É muito bom, é uma sensação, assim, que só quem passou consegue sentir, assim. É uma... Você não acredita? Aí eu recebi o kit, né? Daí tu ganha o computador, o colete, o chapéu. Eu assim, ganhei o kit, não sei o quê. Aí tu ganha um carro, só teu, assim, que daí o patrimônio fica no teu nome, você agora tem um carro também. É muito legal, assim. Tomara que essas minhas palavras consigam incentivar aí quem está estudando. Cara, que massa. É incrível, é uma sensação indescritível, assim. Eu queria estar na SIDASC, né? Então, lá no Rio Grande do Sul, beleza, eu passei, queria um salário, queria um emprego, mas aqui eu queria estar aqui. Então, isso faz diferença, sabe? Uhum. Mas falando um pouquinho, então, de quando você começou para agora. Quando você começou, você já, logo de cara, você procurou algum tipo de material, alguém que fornecia material, ou no começo você tentou estudar por conta, buscar você mesmo seus materiais, estudar? Como que foi o início? Eu sempre tentei comprar algum curso, porque eu gostava desse direcionamento, assim. Que na internet tem muita coisa boa, mas tu passa muito tempo procurando e meio perdido, assim. Então, eu sempre paguei curso para as básicas, né? Sempre paguei. Eu lembro que parcelava, assim, para ficar uma parcela menor. Sempre estudei por curso, né? E como te falei, sempre procurei algo para agronomia e nunca tinha. E quando tinha, tu estudava um pouco, via que aquilo não era muito seguro, sabe? Quanto ao conteúdo, assim, eu assim, meu Deus, será que isso aqui tá certo mesmo? Então, a gente tinha essa carência de curso que tu conseguiu sanar, né? Nesse aspecto. Sim. Mas o curso pago, ele é outro nível, dá um upgrade, assim, nos estudos. Eu, assim, tudo que eu consegui foi com curso pago e eu acredito que seja fundamental, assim. Não dá para... Claro, até dá, né? Mas eu digo assim, acho que o tempo que tu passa procurando, talvez valha a pena economizar para investir. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu tenho isso na minha vida também, que é: descubra quanto vale o seu sonho e pague à vista. Ótimo, é bem isso aí. A gente não fica negociando com sonho, né? Se você tem um sonho, você tem que mergulhar, né? Lógico, cada um dentro da sua possibilidade. Tem gente que vai buscar o melhor material possível, tem gente que vai buscar um material mais básico, às vezes, mas não dá para ficar negociando, tipo assim, não, eu vou ver se não dá para pegar uns remendo aqui. Mas o que especificamente, falando da comunidade, o que você viu na comunidade que você falou, cara, é isso, mesmo você já tendo sido aprovado no concurso, você olhar e falar, cara, é isso que eu preciso para voar mais alto? Que foi? Como eu falei ali, eu acordava muito cedo. Então, assim, tinha dias que eu tava afim de fazer questões, que eu tava afim de ler. Mas tinha dias que tu acorda cansada, então tu bota uma aula ali, bota um caderninho do lado e vai escutando a aula. Isso faz diferença, porque é um estudo ativo também, né? Que eles gostam muito de dizer, que assistir videoaula não é estudar. Não, mas tu tá ali sentado, escutando e anotando, né? Eu fazia muito isso, às vezes de manhã que tava com preguiça. Claro que não é recomendado, mas lá em Caxias, às vezes, tu acordava, tava 0 grau, né? Então, eu pegava o notebook, ficava ali escutando e anotando, assim, às vezes anotava no tablet, às vezes anotava no papel, sabe? E a organização, assim, por exemplo, eu quero reforçar fitopatologia. Então, tu vai lá na comunidade, procura fitopatologia, escuta a aula de fitopatologia, sabe? Essa organização que já tinha ali facilitava muito. Depois começou a ter aquela resolução de questões, né? Tinha umas questões que depois a gente resolvia junto. Isso também é assim, o compromisso, sabe? O compromisso de estar ao vivo, de estar ali,
Eu lembro que os cafés com lei mesmo, eu acho que eu assisti todos das Dask, sabe? E também essa interação com as pessoas, né? Eu lembro que às vezes a gente se E pegava... não ficava gravado, né? Tipo, quem É, tá hoje na comunidade pensa, mas café com leite dura meia hora, é só entrar e assistir depois. Ele não ficava gravado antes. não ficava gravado. E era bom, porque daí tinha o compromisso. E eu lembro de tomar café da manhã e ir anotando, assim, né? Que daí a gente pegou a lei. Eu lembro que tu até recomendou comprar o tablet, né? Naquela época eu lembro que eu comprei. E aí, anotando, assim, era bem disciplinado, assim. E aí eu lembro que também a gente voltava, né? Tipo, no café com leite de amanhã, revia o que viu no de ontem, né? Isso ajudava também. Mas a organização da comunidade era... Aí eu lembro que na época a comunidade era bem recente, né? Aí tinha as aulas ao vivo no YouTube, tentava acompanhar também, porque chegava cansada em casa, aí pelo menos a televisão era a aula ali passando, né? Sim. Lavava a louça, porque tem as atividades de casa também. Aí botava a aula, né? Ou assistia a aula de novo. E a gente acha que não absorve, mas tu repetindo e repetindo, assistindo a mesma aula, por fim, tu vai absorvendo aquilo, sabe? Isso é importante. E o fato de, para mim, a organização da comunidade, assim, era muito boa. Por exemplo, eu chegava, hoje eu quero resolver questão. Questão do quê? Daí tinha ali todas as questões, né? E às vezes tinha os comentários em vídeo. Depois começou a ter os PDF, né? Eu lembro. Aí, às vezes, lia os PDF no serviço, quando dava, assim, né? Ou no intervalo. Então, sempre tinha uma maneira de estudar, né? Eu pensava assim, não tem como fugir, né? Ou, às vezes, também baixava os aplicativos de questão no celular, ficava ali, né, fazendo. Estava sempre em contato, sabe? Porque depois que sai o edital, é outra vibe, né? Porque daí tu já tem o que tu tem que saber. E ali tinha bastante decoreba, assim, também. Eu disse, não, vamos lá, vamos lá. E aí eu lembro também que tinha ao mesmo tempo tinha aquelas, lembro que tu fazia no Instagram, que falava uma doença por dia ali, não era? Teve o QATD, né? Isso, Depois teve o PQP. isso. Aí eu lembro que assistia, depois assistia, aí eu me dava um tempo de Instagram, né? Só que aí eu só Aham. podia assistir o Instagram, ficar olhando ali, depois que assistisse uma doença daquela. Então eu tinha que me dar recompensa, A assim, recompensa. mas assim, tem que estar bastante disciplinada, assim, não é fácil. E eu lembro, esses dias estava tomando banho, assim, meu Deus, quanto tempo faz que eu não tomo um banho cronometrado, assim, né? Porque o tempo passa e eu tinha que cumprir as metas ali de estudo, então, assim, o banho tinha que ser rápido, até isso. Cara, que loucura. E para quem não sabe também, a, a Nadine entrou na primeira turma da comunidade. Hoje quem vê a comunidade com cento e tantas aulas já gravadas, quase 100 aulas de questões comentadas, todas as apostilas, oficina de flashcard. Pensa que é uma decisão fácil entrar na comunidade, mas tipo, quando a Nadine entrou, É, eram 9 aulas gravadas e uma promessa que ia ter questões um dia. e eu lembro que as aulas demoravam uma semana, né? Aham, Sim, não, eu né? lembro, Tipo, você realmente, quando você chegou, era mato, né? Igual aquele negócio. bem legal. Qual que era, e qual que era a maior dificuldade que você tinha Uhum. estudando para concurso, tanto para o concurso do Rio Grande do Sul, como depois para o concurso da Cidasc? O que você sente que te travava mais e que depois que você conseguiu resolver esse problema, você deslanchou? Eu falei ali que a organização era bem difícil, assim, porque até então não tinha material organizado, então isso a comunidade resolveu. O segundo é as revisões. Até hoje, na real, eu tenho dificuldade com as revisões, assim, né? Mesmo tendo passado, eu sabia o que eu tinha que revisar, mas primeiro que eu não queria. Porque tu chega assim, tem que ver aquela matéria de novo. Não quero, quero uma nova. Isso assim, sabe? Lidar com a tua vontade de revisar. Ninguém tem vontade de revisar. A gente revisa porque tem que revisar, né? Porque senão tu esquece mesmo. E a outra foi tu mensurar como é que tu tá indo. Porque normalmente tu vai bem nas matérias que tu gosta, né? Porque tu estuda mais, porque tu gosta, se interessa mais, né? Mas a que tu não gosta, tu estuda menos e normalmente tu vai mais mal, né? Porque tu já tem mais dificuldade. Porque se tu não gosta, tem alguma coisa ali que
ou tu não sabe bem, ou tu não aprendeu direito, ou tu não tem familiaridade com o assunto, então aquelas ali tu vai postergando, assim. E aí, o que eu tentava fazer é estudar o que eu menos gosto primeiro. E aí, já que eu tô cansada, quando eu tô cansada, eu vou estudar o que eu mais gosto. Eu tava tentando fazer assim. Mas a dificuldade com as revisões e tu vê o teu crescimento ali, assim, eu não gostava de marcar as questões que eu tinha errado, sabe? Eu não gostava, assim. Aí, o que eu comecei a fazer? Toda a questão que eu errava, por exemplo, quando ela era na comunidade, que daí era em PDF, eu passava para outro PDF, copiava e colava, só para depois resolver só as que eu errei, né? E nos aplicativos de questões, eu fazia outro caderno só com as que eu tinha errado, né? Tem gente que não gosta de fazer isso, mas por fim eu gostava de dizer assim: errei por quê? Errei porque não prestei atenção, errei porque não sabia, ou errei porque fiquei em dúvida. Assim, no final, um apuramento, né? Eu comecei a classificar o meu erro, né? E aí tu via assim: errei porque não li, falta de atenção. Então, aí tinha dias que eu estudava assim: hoje eu vou errar e hoje eu vou fazer questões e eu não posso errar por falta de atenção. Se eu errar, vai ser porque eu não sabia ou porque eu fui enganada ali pela pegadinha. Mas a gente erra muita coisa por falta de atenção, por querer ler rápido, assim. E às vezes tu acaba errando uma que tu sabe da matéria que tu mais gosta ainda. Não, essa aqui eu sei, é essa aqui, e marca errado. Então, assim, as revisões é uma dificuldade, assim, que eu tentei superar, ainda não superei. E esse negócio de marcar os erros, de ver, assim, quantas acertou, quantas errou. Isso, assim, eu não gostava de fazer, mas, por fim, quando eu comecei a fazer, tu vai ficando empolgada, porque daí tu vê que os teus erros vão diminuindo e os acertos vão crescendo, assim. Mas eu confesso, assim, que chegou um momento que eu sabia as coisas, mas, assim, é o jeito que tu resolve a prova, é como que tu encara ali, tem que começar a resolver pelas questões que tu sabe mais, esse tipo de apuramento, daí tu começa a ter nos simulados. E daí, quando tu chega nas matérias que tu gosta, tu já tá cansado, aí tu pensa assim, não posso fazer isso, quando eu pegar a prova, eu vou fazer as matérias que eu tenho mais facilidade, as que eu mais gosto, sabe, esse tipo de coisa. Daí isso foi só com os simulados que eu consegui perceber, assim. E aí no simulado, até nos simulados do mapa ali depois, eu comecei a classificar, assim, sabia e errei, não sabia e errei, por que eu errei? Ah, eu não vi esse conteúdo. Ah, tá, então vou ter que ver. Esse tipo de coisa, assim, a gente não gosta de fazer, a gente só quer resolver, ver se acertou e errou e partir para o próximo. E esse apuramento, assim, faz diferença. Porque o que tu erra, parece que tu consolida, assim, porque o teu cérebro diz, opa, errei, dá um choque, assim, e normalmente quando tu erra no simulado, tu acerta na prova. E aquilo que tu sabe, que tu sente confiante, o teu cérebro diz assim, não, esse aqui tu tá boa. E normalmente tu erra que tu sabe, que foi o meu caso da prova da Cidasc ali. Se acertar no chute, às vezes é pior, né? Exatamente, com certeza. Então, esse negócio da revisão e do acompanhamento, assim, das questões, eu acho que é um desafio, assim. Que, às vezes tu já tá cansado, tá chegando a prova, e aí, assim, eu não quero revisar, só quero. Então, é um desafio, assim. Que é o que acontece com todo mundo, né? Mas tem coisas mais desafiadoras. Certo. E depois que você entrou na comunidade, quanto tempo demorou para você perceber que você já estava mudando? Tipo, que você estava evoluindo, seja com relação ao conhecimento mesmo em si, seja com relação às técnicas. Quanto tempo você demorou? Você conseguiu perceber que realmente já estava tendo uma coisa diferente ali? Eu acho que ali, depois que tu começa, tu vai vendo todas as aulas. Depois tu faz questões daquelas aulas. Depois, aí tinha o café com lei das mesmas aulas ali, né? Das mesmas leis. Depois chegava no Instagram, tinha uns posts das mesmas coisas. Eu acho que uns cerca de 3 meses ali, porque daí eu estava estudando focada mesmo, né? Fazia no mínimo 3 horas por dia eu fazia. Então, eu acho assim, depois de 3 meses, como eu falei, com essa organização, e na minha época também não tinha planilha, né? Então, eu mesmo tinha que seguir, eu seguia pela ordem das aulas ali, e também, assim, ali na comunidade, tu vai marcando as que tu viu, né? Aí chegou um momento que eu desmarquei tudo e fui vendo, assim, o que eu preciso aprimorar em cada matéria, assim. E assim, né, Carlos, tu tava sempre ali, né?
Porque tem dias que a gente não está animado, e por fim a gente foi criando uma comunidade, assim, de quem ia fazer o concurso da cidade, que eu acho que a gente até criou um grupo, né? Com esse apoio também dos colegas, o fato de tu estar ao vivo, isso também dá um estímulo, porque como eu falei, é uma coisa solitária, né? Então isso ajuda muito, assim, tipo assim, eu tô aqui com vocês, eu tô preparando o simulado, eu acho que o da cidade que foi os primeiros simulados, né? Não me lembro direito, mas... Foi os primeiros. Então... Foi o primeiro concurso que a gente olhou, porque a gente estava recém ali chegando perto de acabar o edital do mapa, daí a gente falou, vamos olhar um pouquinho para a Cidasc? E olhamos para a Cidasc, né? É verdade, Mas foi bem interessante, assim, eu acho a comunidade, para mim, ela foi fundamental, porque quando eu estava cansada, sempre tinha alguma coisa ali, né? Sempre tinha uma coisinha nova, depois eu lembro que começou as apostilas, né? Então, assim, a apostila era o que estava na aula, então eu lia ali de novo, já revisitava, assim, né? Isso ajudou bastante. Sim, que legal. Com relação às pessoas que te apoiaram, você já falou que sua família, né, te apoiou, apesar de ficar triste de você estar longe. E teve outras pessoas, assim, você tinha na sua cidade um grupo de pessoas que estudavam junto, ou era realmente uma atividade mais solitária, como é para a maioria das pessoas? Assim, a minha família estava longe, né, mas ela estava me apoiando desde sempre. Mas os colegas do trabalho também diziam assim, estuda para ganhar mais, porque aqui a gente não ganha bem. Então, isso... diziam também, assim, Nadine, se tu puder, porque tu é nova, mais que tu passe em outro concurso para ganhar. Isso também te estimula, assim, sabe? Então, mas assim, o fato, outra coisa, Carlos, que ajuda é assim, não, eu não vou no aniversário porque eu estou estudando, e tu realmente estudar. E daí a pessoa dizer assim, e aí, tu não foi, mas tu estudou? Sim, estudei. E assim, o jeito de tu mostrar para tua família, para teus amigos, é realmente ser aprovada, entendeu? Tá vendo? Eu não fui no teu aniversário, mas eu fui aprovada. Agora a gente pode comemorar juntas, entende? Assim, agora eu não quero mais. Entende? Então, realmente mostrar resultado, né? De dizer assim, eu não fui aprovada, mas eu tô tentando, olha só ali minha colocação, né? Então, isso eu digo assim, não é para não deixar de fazer as coisas e ficar no Netflix, assim, entende? Assim, não, eu não vou porque eu tenho um objetivo maior, assim, né? Então, isso faz diferença, mas o apoio, assim, primeiro tu tem que estar automotivado, né? Tu tem que saber o que tu quer, por que tu quer passar em outro concurso e tal. E segundo, assim, tu tem que mostrar para as pessoas assim, não, eu não vou, mas eu tô aqui estudando. Ou, por exemplo, lá no meu trabalho, eu chegava em casa, às vezes estudava, daí no outro dia, assim, tu já viu isso aqui? Tu já viu esse modo de ação desse agrotóxico aqui? Daí ele te olha assim, não, porque eu tô estudando, né? Vê se tu me ajuda aqui a entender isso aqui. Daí a pessoa assim, ela tá estudando mesmo, tu entende? E aí eu estudava e eu já estava dentro da área, né? Assim, tu viu essa doença de planta aqui? Tu entendeu bem isso aqui? E nós todos éramos agrônomos, né? Então ele olha para ti assim, não, ela tá estudando, né? Entende? Então tu mostra e tem um retorno, tu entende? Assim, tu mostra assim, não, tô acordando cedo, e tô estudando, olha só o que eu aprendi hoje, tu entende? Esse fato de tu mostrar para as pessoas ao teu redor, assim, tu tá levando isso a sério, também faz diferença, sabe? Sim, e eu sempre falo para as pessoas que quando eu estudava, eu sempre tinha muito, muito na cabeça isso de não sofrer tanto com o processo, apesar dele ser cansativo, de saber assim, cara, se nada der certo, no mínimo eu vou ser um profissional melhor. Sim. Porque pensa, tipo, você poderia estar lá concursada já, né? Não era o salário do sonho, mas você estava concursada, onde muitos querem estar. Sim. E você poderia, tipo, tá vendo Netflix, o que não tem problema nenhum, você poderia estar vendo filme, que não tem problema nenhum, você poderia estar, tipo, financiando um monte de viagem, tá fazendo passeios, que não tem problema nenhum. Só que, assim, que tipo de profissional, mesmo no seu próprio serviço, que tipo de orgulho você teria como profissional daqui 5, 10 anos, investindo só em lazer, e não evoluindo, né? Então, é uma dica que fica para todo mundo aí, que curtam essa sensação de que você já é diferente por estar estudando. Tipo, a maioria das pessoas não estão preocupadas no dia a dia com novos mecanismos de ação, com novas doenças quarentenárias que estão surgindo. A maioria, tipo, vão fazer só o básico ali, feijão com arroz, e o pouquinho que você sai, você já é diferente, já é visto como alguém diferente, né? Sim, sim. Não, e assim, Carlos, agora eu confesso que estou um pouco fora da rotina dos estudos, né? Porque agora eu já estou mais tranquila e tal. Mas assim,
Eu tô, vamos dizer assim, há um mês sem essa rotina doida. E daí tu já sente falta, assim, aí eu fiscalizo, né? Então tu conversa com o produtor, daí agora tem um novo pacote intacta lá, daí ele me pergunta, eu sei alguma coisa, mas aí eu penso assim, eu vou ter que estudar isso aí, entende? Então, assim, ó, vou ter que voltar pelo menos uma horinha. Agora não é para concurso, mas é para a vida, para ser um melhor profissional, né? Então a gente perde esse, vai perdendo aos poucos, mas hoje eu vejo que tem que retornar, porque te torna uma pessoa melhor, com mais conteúdo, coisas para conversar e tudo isso, né? O estudo não é só para alcançar um sucesso profissional, né? É para te tornar uma pessoa mais interessante também, né? Sim, a gente acaba. É uma forma da vida obrigar a gente a fazer o que deveria ser normal, né? Deveria ser normal, a gente está sempre se atualizando. E o que ser concursada significa para você, Nadine? Porque você já falou que seus pais sempre foram, né? Então você via assim, mas qual é o sentimento que você tem em saber hoje que você passou no concurso público e conseguiu realizar esse sonho? É um sonho realizado, né? Tu vês, e é assim, ó, tem um gostinho, porque tu conseguiu com o teu próprio esforço. Por exemplo, eu vim de uma família boa, né? Eu tinha condições de comprar os cursos, entende? Mas fui eu que consegui, abdicando das coisas, acordando cedo, né? Gastando com curso, sabe? Eu podia estar gastando com bolsa, mas eu estava gastando com cursos, entendeu? Eu queria comprar a bolsa também, mas eu pensei, não, sabe? Então, assim, tem um gostinho de vitória, assim, sabe? De uma autoconquista, assim, eu tive a capacidade de sonhar, me esforcei e realizei, sabe? É uma coisa, assim, que não tem preço, né? Não é que nem comprar uma bolsa, é uma coisa assim, olha só quantas horas eu investi nisso, quantas coisas eu deixei de fazer, né? Então, assim, é muito satisfatório, é uma sensação, assim, que poucas coisas na vida te trazem essa conquista, assim, e tu vê o teu nome lá, assim, não é o nome de mais ninguém, é o teu nome, sabe? É muito bom, assim, é muito bom. Eu até guardo, assim, os comprovantes de inscrição, essas coisas, porque eu vejo, assim, é a materialização daquele momento, assim, porque, e assim, tu vai olhar lá, igual esses dias, né, tava olhando na cidade, que tava até vendo quem passou, a gente tava brincando, e assim, ó, meu nome que tá lá, entende? Não é de mais ninguém. É muito gostoso, assim, é muito boa essa sensação, é uma delícia, assim. É a palavra mais admirada pelo ser humano, né? É o próprio nome. É isso, Ai, é Nossa, muito bom, é nossa, muito. Pra gente, antes da gente fechar, tem alguém que está vendo esse vídeo hoje e que está pensando assim, cara, eu não sei, eu pensava em sair da faculdade, né? Trabalhar em vários lugares, ganhar acima do piso. Me falaram que todo agrônomo ganhava acima do piso, mas agora eu vi que me contrataram de vendedor para ganhar 3 pau por mês e eu quero fazer concurso. Sim. Como que eu começo a estudar para concurso? Nadine, fala para esse cara aí, dá um conselho para quem está começando do zero. Então, assim, hoje, se tu quer começar para concurso, tu tem que ter muita certeza do que tu quer, porque senão tu não vai conseguir. Então, tu tem que saber qual é o cargo, o que tu quer, se tu vai ser agrônomo, se tu vai ser engenheiro, qual é o teu cargo e o quanto tu quer ganhar. Assim, eu quero ganhar o piso, bom exemplo. Então, tá, beleza. Então, decidiu isso, tem que decidir o que quer mesmo, tem que saber, e tem que ter assim, eu quero morar em tal lugar, eu quero, por exemplo, se eu quero estar perto da família ou não quer, eu queria estar em Santa Catarina, não importava se era perto da família ou não. E tu tem que saber assim, sabendo disso, tem que dizer assim, eu quero, o meu sucesso profissional vai ser passar no concurso, que no meu caso é em Santa Catarina, quero morar em Santa Catarina. E daí, assim, o que eu preciso fazer? Hoje eu vejo, né? Tu precisa ter as reservas financeiras para comprar um bom curso. No caso da agronomia, né, se for agrônomo, é o concurso agro. Eu tenho certeza disso, porque agora com a comunidade completa, ali com as aulas organizadas, tem os professores bons lá também. Eu lembro, tem a moça da topografia maravilhosa lá, teve outro, o Kleder deu uma aula maravilhosa lá também de insetos. Então, tem que investir num bom curso de básicas, que daí a pessoa pode escolher os professores que gostar. Eu também lembro de comprar uns cursos isolados de direito, de português. E o concurso agro é a chave para ser aprovado no concurso de agronomia. Eu posso afirmar isso porque a organização da comunidade, as questões, as apostilas são muito boas e as aulas
o apoio do Carlos, da comunidade. Agora estamos no Telegram lá, né, Carlos? Então, utilizou bastante. Foi legal, né? Bem organizado. Dinheiro para comprar um bom curso. Tá, não tem? Então, vai fazer com que tenha no YouTube. Mas isso é um diferencial, sim, porque a concorrência é muito alta, né? E o outro é assim, é a disciplina diária. De dizer assim, eu só vou descansar a partir das 4 horas do domingo e eu vou estudar 15 horas nesse final de semana. Abrir mão um pouco do lazer, abrir mão um pouco da vida social, né? E ter a disciplina necessária para adquirir o conhecimento e resolver as questões para ser aprovado. Eu acho que é isso, assim, tem que investir num bom curso, tem que ter disciplina e tem que ter aquela crença inabalável que é possível. Por exemplo, se a Nadine conseguiu, eu também vou conseguir, porque a minha vida não é diferente da dela, assim. Né? Claro, eu não tenho filhos, né? Eu sou uma pessoa solteira hoje, mas a pessoa com filhos, ela tem também outras motivações, entende? Agora ela tem um filho, já deixou descendentes, né? Então, assim, é mais difícil porque tem menos tempo, mas tem uma motivação maior, né? Eu acredito. E também visualizar aquilo que tu quer. Por exemplo, eu com meu piso de agrônomo, eu quero trocar de carro, eu quero ter um apartamento quitado. Saber os sonhos que tu quer conquistar também é importante. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem para a Argentina, quero passar um mês na Argentina, então agora dá para guardar dinheiro para ir para a Argentina. Então, antes eu pensava assim, não, a minha primeira viagem internacional vai ser concursada. Entende? Então, assim, quando tu tá mais triste, mais abalado, dizendo assim, ou essa coisa ali, raciocínio lógico. Eu conto para meus colegas que lá no Rio Grande do Sul, quando eu passei na prova, tinha 5 questões de raciocínio lógico. Eu acertei as 5, mas eu resolvi 3.000 questões de raciocínio lógico. Entende? Então, assim, a gente tem que vencer no cansaço, sabe? Dizer assim, por exemplo, é a CESP, vou resolver todas as questões da CESP, então, que existem, sabe? Tem que ter essa garra, assim, essa vontade mesmo, porque é só isso que nos motiva, assim, porque a gente tem que se automotivar, tem que saber, mas por que eu estou aqui 3 horas da manhã, 0 graus? Entende? E era aquecedor e roupão, e não tinha, eu assim, meu Deus, eu acho que estou ficando doida. Eu assim, mas quando beira a loucura que começa a dar certo, né? Porque tu vê que tu tá fazendo o que normalmente as pessoas não fazem. Ou dizer assim, ai, gente, eu tô tão cansada de chegar no trabalho e assim, mas por que tu tá cansada? É porque hoje eu acordei às 3. Aí eles te olham assim, às 3? Sim. Não precisa dizer que tu tá estudando, entendeu? Mas dizer assim, mas não, eu tô cansada porque eu tô abrindo mão de umas coisas agora para ter outras, sabe? Então, essa vontade, essa crença, assim, e acreditar que é possível. É difícil? Sim, é difícil, né? Claro que é difícil. Porque se fosse fácil, também não tinha esse gostinho tão bom, né? Mas, assim, essa crença e abdicar, né? Abdicar de coisas coisas imediatas para coisas futuras, né? Eu acho que é isso. A pessoa tem que ter essa clareza, assim. Claro, às vezes essa clareza fica um pouco abalada, daí a gente vê um vídeo motivacional, bota lá na comunidade, hoje eu não estou conseguindo estudar, alguém tem alguma dica, né? Sempre tem alguém pior que tu e sempre tem alguém muito melhor que tu, né? Sempre dá para se motivar de várias formas, assim. Mas eu vejo, assim, visualizar aquilo que tu quer conquistar depois de concursado é muito bom também. Né? Tem uma frase do Napoleon Hill que ele fala assim, o ponto de partida de toda conquista é um desejo. Né? Isso. Se não tiver um desejo muito grande, a pessoa, na primeira dúvida, a pessoa desiste, né, Nadine? Não, tem que acreditar e tem que... Tu vê que a coisa está começando a dar certo e assim, mãe, só me liga depois de amanhã, porque eu tô aqui, o meu horário de estudo eu não vou conseguir bater. Aí a minha mãe disse, mas tu tá ficando doida? Sim, tô doida para passar. Eu tô bem doida para passar, então dá um tempo, sabe? Tem horas que eu tava longe, né? Daí eles ficam com saudade. Mãe, só depois de amanhã tu me liga, porque até lá não posso atender. Bem assim. A minha filha, mas tá ficando pirada. Eu assim, tô. Mas por um bom motivo. E aí, assim, ó, tu vê, esses dias eu vi. A minha filha trabalha na Cidasc, que dá um orgulho, assim. Então eu tava olhando só de longe, assim, tu vê, sabe? Depois que tu conquista, as pessoas entendem o que tu tava fazendo, sabe? É muito bom. Que massa. Nadine, queria Sim. agradecer pela sua disposição em estar aqui. Tenho certeza que muita gente vai ver esse depoimento e vai se identificar com muita coisa. Achei muito massa, ouvir sua história, conhecer, né? A gente
só te conheci ali de forma superficial dentro da comunidade, né? Tira uma dúvida, né? Sempre muito rápido o papo, mas aqui deu para conhecer um pouquinho mais e admirar ainda mais aí a sua trajetória. Parabéns pelo seu novo cargo, que você consiga aí ser uma excelente profissional. Pô, deu até uma embaçada aqui na câmera aqui. Que você consiga ser um excelente profissional e contribuir, né? Contribuir aí para a nossa agricultura, para a sociedade, para o seu estado, né? Já que ele foi tão amado por você. Meu estado querido, né? Parabéns mais uma vez, parabéns para os seus pais também por ter te apoiado. Quer deixar algum recado final? Eu quero deixar um recado, assim, que tudo que vale a pena exige um esforço. Então, assim, valorize o esforço que você está tendo hoje, aproveite o processo, né? Porque às vezes essa disciplina depois tu conquista, depois dá uma perdida, assim, então valorize, aproveite, valorize as pessoas que estão contigo, que entendem, né? Que compreendem, e se elas não compreender, tente explicar, tente dizer assim, calma, me apoia agora que eu vou conseguir, sabe? Que hoje em dia a gente é muito imediatista, assim, a gente quer para ontem, né? Quer uma resposta agora, e saiba por que você está lutando, sabe? Saiba, porque isso faz muita diferença nos momentos difíceis, e quando a gente conquista, a gente entendeu que tudo fez sentido, assim, tudo aquilo que a gente abriu mão. Então, continue firme, continue estudando, e não desista até conquistar. Esse é o desejo a mensagem que eu deixo, e um desejo, assim, ardente de que todo mundo que tem essa vontade pulsante assim consiga conquistar o seu cargo público, ter o seu nome lá na lista de aprovados e que seja muito feliz com essa conquista, né? Que não adianta só conquistar, tem que ser feliz no processo e na conquista. Obrigada, Carlos, pela oportunidade. Eita, eu que agradeço. Pessoal, até a próxima entrevista aqui com o Aprovado. E essa foi a entrevista com a Nadine, engenheira agrônoma da Cidasc, Santa Catarina. Tchau, tchau.